O que é a coordenação de cuidado de saúde? É fazer com que ele entre na porta correta no momento certo. É uma plataforma de conhecimento, né? Porque muitas vezes o usuário não sabe nem que médico que ele vai. Direcionar ele para o que realmente ele precisa, né? E ao invés de deixar ele utilizar de forma descoordenada todos os serviços e tudo que a operadora ou tudo que os serviços de saúde disponibilizam a ele. É uma questão relacionada à segurança do próprio paciente. Então, assim, quem que tem aqui um médico que pode ligar 24 horas e ter uma resposta de verdade? Não é a secretária, não é daqui a 3 horas, é naquela hora. Cara, é incrível a solução, é excelente. Eu queria ter para mim também essa solução. Como Ah, faz? estamos à disposição. Gente, bem-vindos a mais um Stormia Talks, diretamente aqui da Convenção Nacional Unimed. Estou aqui com o Carlos da Bio e Fábio Nogo para a gente falar sobre... Coordenação de cuidado de saúde. É isso aí. Me fala um pouquinho o que a sua startup faz, Carlos. Primeiro, agradeço o convite, né? O Bio faz coordenação de cuidados em saúde. O que é a coordenação de cuidados de saúde? É a navegação do usuário dentro do sistema de saúde, né? É fazer com que ele entre na porta correta no momento certo. Então, basicamente, é isso que a gente faz, né? Então, eu trago o usuário para dentro de um sistema onde uma equipe de saúde, de médicos e enfermeiros, vão acompanhar esse usuário durante toda a sua jornada na utilização dos serviços de saúde. Cara, é uma plataforma de conhecimento, né? Porque muitas vezes o usuário não sabe nem que médico que ele vai. E ele acha, tô com dor de cabeça, vou no cardio. Tô com unha encravada, vou no ortopedista. Como que vocês fazem isso na entrega do produto? É justamente isso, né? Então, direcionar ele para o que realmente ele precisa, né? E ao invés de deixar ele utilizar de forma descoordenada todos os serviços e tudo que a operadora ou tudo que os serviços de saúde disponibilizam a ele. Então, num primeiro momento, quando ele entra, a gente tem um conhecimento dele, né, de saúde, do histórico de saúde, das suas patologias, dos medicamentos que ele usa, dos históricos familiar, pessoal, e, enfim, todos os hábitos de saúde que ele tem. A partir daí eu coloco ele dentro de uma linha de cuidado. Essa linha de cuidado, nós vamos fazer contatos ativos de acordo com a gravidade do risco de saúde dessa pessoa, mas também, todo momento que ele precise, como você falou, tô com uma dor na barriga. Eu quero ir no... Será que é cardiologista? Será que é gastro? Será que é hepato? Aonde eu vou? E aí, às vezes, ele acaba indo em três condutas diferentes, não se conversam e ele acaba tomando chá da vizinha, né? Que melhorou a dor. E nesse caso, a gente vai entender o problema dele. Muitas vezes a gente vai conseguir resolver. E quando a gente não conseguir resolver, eu coloco ele na porta certa. De preferência... nos ambulatórios ou nos consultórios, para que ele tenha um acompanhamento, né, de forma mesmo longitudinal e não só no pronto-socorro, porque acaba sendo o pronto-socorro uma porta de entrada fácil, mas sem acompanhamento posterior. Eu creio que até para o layer da seguradora, das operadoras, você reduz muito os custos e até para o consumidor final, quando você reduz custo, reduz o plano dele também, né? Eu diria até que, na realidade, você evita o desperdício. Tem uma questão relacionada à segurança do próprio paciente, porque você coloca ele numa linha mais racional e, de certa maneira, que vai permitir uma abordagem integral, porque o grande problema da saúde é a fragmentação do cuidado, um dos grandes problemas. Então, você coloca uma visão mais integral, né? Eu acho que aí tem muito do papel do médico da família nesse processo aí, e você evita também os desperdícios, o que, por sua vez, dentro do aspecto do mutualismo do plano de saúde, acaba gerando mais acesso por conta da mitigação dos desperdícios, né? Entendi. E como você chegou nessa solução, Carlos? Sou médico de família, né, de formação. Depois da medicina fiz minha especialidade em medicina de família. E eu atuo já há 20 anos no mercado com gestão, já fui de operadoras de saúde. E desde 2018 a gente está empreendendo com o Bio. Hoje o Bio já está em todos os estados do Brasil, com mais de 300 mil usuários ativos. Então, a gente vem tendo um resultado muito importante, uma aceitação muito grande por parte do mercado e por parte principalmente dos usuários, os pacientes, né? Porque eles acabam tendo o seu médico de família de referência. E isso que foi dito aqui na questão do desperdício, ele acaba sendo direcionado e o problema dele é resolvido antes. Então, para ele não está muito preocupado com o custo, ele nem entende às vezes a questão do custo, mas ele está preocupado com o meu problema está sendo resolvido mais rápido. Né? E a operadora, por outro lado, assim, o problema dele está resolvido mais rápido, consequentemente eu estou reduzindo o custo e desperdício,
que é o que a gente Eu tô conversou vendo aqui. até uma outra dor que toda vez que eu vou procurar um médico, que eu tô no meu plano de saúde, eu vou procurar um médico que eu vou lá atrás, é muito difícil você navegar e saber qual que eu vou, onde eu vou. Você tem atrito naquele momento. Você tem muito... Toda vez que você vai procurar. Então aí você vai, cara, tô com esse problema, qual que você me indica? Já é um layer, já que tem uma solução muito grande. Eu brinco até nas apresentações que quando a gente faz a apresentação do Bio, eu brinco até, eu pergunto para as pessoas que estão assim, quem que tem aqui um médico que pode ligar 24 horas e ter uma resposta de verdade? Não é a secretária, não é daqui a 3 horas, é naquela hora. E é justamente isso, é você ter o seu médico de família de confiança, que não necessariamente ele vai resolver o problema, mas ele vai te direcionar para o lugar certo. E quando você voltar, então, por exemplo, eu te mandei num ortopedista, ele foi lá, resolveu o seu problema, mas ele volta para você para que você acompanhe o que o ortopedista fez e como isso vai impactar no futuro dos seus outros problemas de saúde no seu dia a dia mesmo, né? Agora, Carlos, a gente sabe que existe um descompasso até cultural, porque, queira ou não queira, no histórico, muitas vezes o consumidor final, ele avalia o plano até pelo volume e pela quantidade de opções. E, de certa maneira, quando você cria essa coordenação do cuidado, você está falando, você vai procurar essa pessoa aqui, você vai ter essa referência, né? Como que você trabalha culturalmente, já que muitas vezes, até no processo de venda, muitas vezes o que é valorizado é o tamanho, a quantidade de opções? A gente ainda está nesse processo de venda onde a pessoa compra rede, né? Rede preço, né? Que é o que a pessoa busca. Mas a gente tem percebido que as pessoas dão muito valor e cada vez mais as pessoas estão... Porque a gente vem digitalizando muito, mas cada vez mais o contato humano tem sido um retorno importante, tem tido uma aceitação muito grande. Por mais que nós utilizemos a telemedicina como um canal principal de acesso, ele fala com um humano. E ele tem um humano de referência. Não é um chatbot. E isso, você acaba quebrando muito essa questão de... Poxa, mas eu tenho que entrar com esse médico? Não, você não tem, mas ele está à sua disposição. E a partir do momento que ele entra... Então, por exemplo, eu falo assim, como que você vincula muito o usuário ao serviço? É a hora que ele tem a dor de barriga às 2 horas da manhã, antes dele sair de casa para ir no pronto-socorro, ele manda uma mensagem, em menos de 1 minuto, um enfermeiro está falando com ele, e em 10 minutos o médico está no consulta com ele. Sabe assim? E aí no dia seguinte, quando ele acorda, a enfermeira pergunta, e aí? E aí, Carlos, melhorou sua dor? O remédio melhorou? Como é que foi o resto da sua noite? Então o cara fala assim, poxa, por que eu não vou aderir a um serviço desse? E aí ele adere. E isso é muito interessante também quando você fala na questão da rede como um todo, porque a gente acaba utilizando a rede de uma forma muito mais inteligente do que normalmente se utilizaria. Porque eu vou usar os outros especialistas de uma forma muito mais inteligente e vai chegar para ele o que realmente importa para o especialista, ao invés de ele ficar atendendo casos que não tem muito a ver com ele. Então você coloca a pessoa na porta certa no momento certo, isso é o interessante. E quais são as principais métricas e resultados-chave que você avaliam o sucesso da Bio dentro de um cliente? Tá, a gente tem 2 tipos, na verdade eu tenho 2 clientes, né? O meu cliente contratante é a operadora e o meu cliente final que utiliza o serviço. E a gente tem métricas diferentes para fazer essa análise. Na hora de vender, você vende só para o B2B ou você vende o B2C Hoje também? Tudo B2B, tá? Nós só vendemos B2B, eu não vendo B2C. E principalmente para as operadoras de saúde, né? Com as operadoras de saúde, a gente tem tempo-resposta, número de atendimentos, número de atendimentos evitados de entrada errada no pronto-socorro, número de encaminhamentos, resolutividade, então diminuição de internação, diminuição de pedidos de exames desnecessários, né? E aí a gente acaba também levantando um monte de coisas, às vezes pedidos de exames necessários, que muitas vezes, e a gente sabe que um dos grandes desperdícios é uma grande gama de exames que são solicitados hoje nem são buscados pelos pacientes, né? Ficam no laboratório, o médico nem vai ver, nem o paciente vai ver. Então isso tudo é uma métrica, e aí tem uma métrica financeira também, tem uma métrica que a gente cruza dados financeiros e dados clínicos para ver do cliente contratante. O cliente usuário mesmo, o paciente, é muito importantíssimo que a gente fica sempre em cima, é o tempo-resposta. Hoje eu tenho um tempo-resposta de 1 minuto e 24 segundos para cada chamada em média. Então esse tempo-resposta é muito, muito importante. Por quê? Quando o cara manda uma mensagem e ele demora 10, 15 minutos para ser respondido no primeiro atendimento, ele
e descredibiliza o serviço, entendeu? Mas quando é muito rápido e você, opa, pera um pouquinho, ó, agora pode ser que demore porque eu tô analisando o seu caso aqui, mas ó, eu já tô de olho, o cara já, opa, eu tô mais tranquilo. Uma outra questão que a gente vê com o usuário também é a questão da resolutividade. Então, quanto a gente consegue resolver os casos desses pacientes, né? Então, ele entrou comigo para uma, sei lá, uma amidalite, prescreveu um antibiótico, em 7 dias ele tá melhor? Tá melhor. Poxa, isso é um ganho. Ele precisou internar? Poxa, infelizmente ele precisou internar. Vamos entender por que ele internou. Porque a medicação foi prescrita errada? Foi porque era uma outra coisa, teve uma complicação, não teve aderência ao tratamento. Então, todas essas métricas, muito mais clínicas mesmo, aí elas são direcionadas à métrica do usuário, né, do paciente em si. E hoje, como que vocês escalam o negócio? Porque você tem pessoas aí, qual que é a dificuldade? Tem tantos médicos de família formados, como que tá isso? O nosso propósito do Bill sempre foi o diferencial ter um atendimento não robotizado, sempre um atendimento humano, tá? Então esse foi uma escolha que a gente fez desde o começo. E para isso a gente investiu na tecnologia para que a gente conseguisse, dentro do nosso sistema de atendimento, quando eu recebo essas informações, o sistema me hierarquize a criticidade dos atendimentos. Então pode chegar 2 dores de barriga ao mesmo tempo. Quem é o paciente mais crítico? Pela dor ou pelo histórico? Então tem alguns parâmetros que o sistema vai através do algoritmo, ele vai escolhendo uma inteligência artificial e aí ele vai me dando prioridade, entendeu? Ó, esse cara aqui tem que ser atendido antes, esse cara aqui depois, esse cara aqui depois. Mas eu consigo atender mais de um paciente ao mesmo tempo, porque é o tempo assim, ó, eu mandei uma mensagem para você, enquanto você me responde, eu estou atendendo ele, né? E aí você consegue fazer toda uma linha. Fora isso, a gente tem também os protocolos, né? Então tem as árvores decisórias, então até onde o enfermeiro vai, até onde o médico vai pela telemedicina, quando eu preciso encaminhar. Então isso tudo é muito importante, porque também não adianta eu falar que a telemedicina resolve tudo, que a atenção primária resolve tudo, porque não resolve. Eu preciso da rede, e a rede ela é muito importante para a operadora. E a gente também tem que valorizar isso, né? Principalmente falando no sistema Unimed, onde os cooperados são donos da operadora e eles precisam também ter a participação nesse ecossistema todo. E aí eu coloco essa pessoa no lugar certo, no momento certo. E ela pode ter mais de um médico de referência, né? Que isso também é importante. Ela pode ter, além do seu médico de família, o seu cardiologista, o seu endocrinologista, o seu ortopedista de confiança, mas que ele volte sempre no momento certo com essas pessoas. Essa é uma outra questão que eu fiquei agora. Então, dentro da plataforma, se eu tenho um médico favorito, meu médico de família, eu sempre acesso ele quando eu quiser? A equipe ela tem uma carteira específica, né? Então, cada carteira que entra, ela entra para uma equipe, né? Onde tem um médico e um enfermeiro. E aí, esse médico e esse enfermeiro são os chefes de carteira. Não que ele não vai ser atendido por outra pessoa, porque esse médico não fica trabalhando 24/7, né? Mas o que acontece? Então, por exemplo, à noite ele foi atendido por um enfermeiro ou por um médico que não seja o dele. No dia seguinte, de manhã, o médico dele e o enfermeiro dele vão lá e falam: e aí, Carlos, eu vi que ontem à noite o doutor João te atendeu e ele te prescreveu. Eu estou sabendo, tá tudo certo, como é que você tá? Então, até esse feedback de cuidado, dele se sentir acolhido, isso é muito importante na hora do resultado, que é o que a gente sempre busca, né? Agora, quando vocês entram com uma solução na operadora A, na operadora B e por diante, a rede de referência vai mudar. Sim. E aí vocês atuam nesse processo de, digamos assim, de definir quais prestadores são mais resolutivos dentro de cada especialidade? Sim, a gente, quando a gente implanta na operadora, que a gente fala, quando eu chego lá para botar o meu serviço, tem alguns pontos num primeiro momento que são importantes a gente fazer. Então, quais programas a operadora já possui? Então, por exemplo, a operadora possui programas de atenção ao hipertenso, de programa de atenção à diabetes, de programa à obesidade. Vamos botar esses programas em funcionamento e vamos botar aqui para a gente fomentar e fazer com que ele ganhe mais relevância junto a esses usuários. Uma outra coisa que a gente faz, que é aí muito na sua pergunta, eu desenho junto com a operadora um mapa regulatório. Então, dentro daquele mapa regulatório, a gente vai fazer assim, ó, quem são os ortopedistas da minha rede? Quem são os cardiologistas da minha rede? Qual é o hospital de referência principal? Qual é o pronto-socorro de cardiologia? Qual é o pronto-socorro de neurologia? Qual é o pronto-socorro infantil? E isso não só na rede como um todo, mas também de determinado plano. Então, o plano A, o hospital de referência é este. O plano B, o hospital de referência é esse. Ou a localização, ó.
Quem mora, por exemplo, em São Paulo, na Zona Norte, o hospital de referência é esse. Na Zona Sul, esse aqui é o de referência. Então a gente desenha esse mapa regulatório e isso tudo fica no sistema. Então, quando eu identifico uma necessidade dele ir no ortopedista, dele ir no pronto-socorro, dele ir no endócrino, o que acontece? O sistema já mostra para mim quem são os profissionais e aí normalmente a gente faz. Tem algum profissional que você já frequenta, que você já conhece, já tenha passado em consulta? Ah, tenho, é o doutor fulano de tal. Ele tá na minha lista? Tá na minha lista. Ok, então tá. Ó. Você quer que eu até posso fazer o agendamento? Em alguns clientes a gente faz. Quer que eu agende para você? Quero. Eu vou lá e agendo. Isso. Ou não. Não, eu tenho o contato, eu vou agendar, ok. Mas aí eu vou ficar em cima dele também. Ó, tem que ir, porque você tem que resolver o seu problema. Esse problema vai agravar. Né? Porque isso também é importante. A partir do momento que o meu médico detecta a necessidade desse cara ir num atendimento presencial, ele tem que ir. Porque senão o problema dele pode se agravar e se ele demorar 3, 4, 5 dias, pode ser que ele interne. E aí o custo vai aumentar, o problema do paciente vai aumentar e tudo vai piorar. Então esse desenho do mapa regulatório, ele é muito importante porque ele que vai direcionar o nosso trabalho. Cara, é incrível a solução, excelente. Eu queria ter para mim também essa solução. Como faz? Estamos à disposição. A gente já tem aí implantado em várias Unimeds aí pelo Brasil e estamos agora com a parceria mais forte ainda com a Unimed Lab, com a Unimed do Brasil, para que a gente consiga levar para muito mais usuários aí no Brasil todo. Muito bom, Carlos. Parabéns pela iniciativa. Gostei muito da solução. E aí, Nog, tem alguma consideração? Eu acho que é importante frisar esse papel do Unimed Lab, né, do Hub, fazendo todas essas conexões. Então, a gente integra, por meio dessa intercooperação com as singulares e com startups, a gente vai criando um ecossistema que traz melhor qualidade assistencial, melhor satisfação do cliente e maior eficiência operacional também, né? Parabéns aí pelo trabalho, viu, Carlos? Eu que agradeço e bora mudar a saúde, né? Bora, Bill. Bora, Bill. Gente, muito obrigado. Você que gostou desse Storma Talks de hoje, deixa seu like aqui, comente, compartilhe com seus amigos e até a próxima.